Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia de Língua Inglesa e hoje nós estamos na nossa aula do segundo ano do ensino médio. I have been reading a lot lately. Então, nós primeiro vamos fazer a correção de algumas atividades que deixamos para vocês, referente ao uso do Present Perfect Continuous, que, relembrando, é quando você tem um have como auxiliar, mais um verbo no particípio, que no caso vai ser sempre o be, então sempre é been, e depois a gente tem um verbo que assume o gerúndio, ou seja, recebe o ing. Então é sempre have been, verbo ing, ok? Então esse é o Present Perfect Continuous. Então o primeiro exercício que a gente tinha deixado para vocês era esse daqui. Mark the correct alternative that presents the Present Perfect Continuous structure, porque nós tínhamos duas frases que precisavam ser reunidas. Alice is reading books for the next test. She started 2 hours ago. E aqui você tinha 4 opções. Eu espero que você tenha feito a atividade e agora a gente já pode corrigir. Então a opção correta é letra B. Então veja lá, Alice has been reading books for the test. Então a gente tem Alice, o verbo have auxiliar, que no caso, como é Alice, é she, então has. O been, que sempre vai ser usado, e depois o verbo principal com ing. Então, Alice has been reading books for the test. Ok? Facinho? Ótimo! Se você teve qualquer dúvida, volta lá no seu material para revisar esse conteúdo, ok? Bom, o segundo exercício que eu tinha deixado com vocês, ele também vai trabalhar o Present Perfect Continuous, e você precisa então preencher aquela frase com esse tempo verbal. Então, vejamos. Indicate the alternative that best completes the following sentence. She, for you, since 4 p.m. Né? Então a gente tem has been waiting, had been waiting, waits, is waiting, was waiting. E no caso, a opção correta então é tananã, A. Né? Então she has been waiting for you since 4 p.m. E ela ainda está lá te esperando. Né? Então corre para ir atendê-la, não deixa ela esperando mais tempo, alright? Então, de novo, se você acertou, parabéns. Se ficou alguma dúvida, volta no material para revisar, ok? E a terceira frase que eu tinha deixado para você era de uma questão do Fundatec que diz assim: In the sentence, a crossing in central London had program intervals for red and green lights. The underlined verbal locution is in the... If we put in the present perfect continuous, it would be written as... Né? E você tinha que escolher qual era a alternativa que preenchia essas lacunas. Bom, você pode então lembrar que a estrutura do Present Perfect Continuous é o have mais o been mais o verbo ing. Então você já tem uma opção, duas opções, que seria a opção correta. Então, ou é has been programming ou é have been não, é essa daqui, né? Essa aqui foi fácil, então. Então você já sabe então que o primeiro tempo verbal é o had programmed, past perfect. Você pode não ter estudado ainda, mas já fica a dica. Então o present perfect continuous foi decisivo para você acertar essa questão, ok? Então vamos lá? Aquela ali é a correta. Né? Bom, para a aula de hoje, então eu trouxe aqui para vocês uma tirinha para que a gente possa abordar o conteúdo desta aula, que é a expressão used to. Então, quando que a gente usa used to? Used to é uma expressão usada para indicar um hábito ou uma coisa que você fazia com frequência, tá? Então, era uma atividade que você desenvolvia como um hábito, como parte da tua rotina, e você já não faz mais, mas você costumava fazer, ok? Então, vamos ver a tirinha, como é que diz? Chucky e o Phil. Não sei se vocês conhecem, eles são The Rugrats, os anjinhos. Então, vamos lá. Chucky. I like birds cause they fly. E daí vem o Phil e diz, I like birds cause they eat worms. O Phil vai embora todo feliz e lá fica o Chuck. I used to like birds. E a nossa pergunta é, did Chucky like birds at the beginning? Yes, he did. Aqui no começo ele diz, I like birds. Então, no começo dessa história, ele gostava de pássaros. E and at the end, o que aconteceu no final?
a gente tem o used to. Então, I used to like birds. Ele está dizendo, olha, era uma coisa que eu fazia. Era meu hábito, fazia parte da minha rotina. Eu costumava gostar de pássaros. Agora eu não gosto mais. Então vamos lá, me diga, por que é que o Chuck não gosta mais de pássaros? Será porque o Phil agora disse que gosta? Ou será porque o Phil mostrou que os pássaros comem minhocas? Então, pro Chuck, ele olhou aquilo e falou, nossa, passarinho voa, é tão legal, passarinho come minhoca, não é legal, né? Mas ele gostava e depois ele deixou de gostar. I used to like birds. Era tão legal, né? Então veja que esse é o uso do used to, ok? Daí eu trouxe para vocês uma questão de vestibular em que a gente vai usar o used to de novo com o parzinho do used to, que é o be used to, ok? Qual que é a grande diferença? Então, o used to é uma coisa que você costumava fazer e o be used to era uma coisa que você tinha por hábito fazer, tá? E qual que é a grande diferença entre os dois? O used to normalmente vem direto com o verbo. Então, lembra lá do Chuck? I used to like birds. Mas o be used to, ele vai ter uma coisinha diferente. Você vai fazer be used to, verbo ing. Ok? Então, fica a dica para você lembrar sempre que o be used to é um verbo ing que vem depois. Então, vamos lá. They used internet access, but now they don't anymore. Então, veja, uma coisa que era hábito e agora não tem mais. They are used internet access and they log on the internet every day. Okay? Então, é uma coisa que já era feita, eles tinham por hábito fazer, mas ainda está acontecendo. Então, the verbs that complete the sentence above correctly are... Então, dá um tempinho, pausa aqui o vídeo para que você possa responder e a gente já corrige. Podemos corrigir? Então, a opção correta é to have e to haven't. Né? Então, they used to have internet access and they are used to having internet access. Ok? Ficou com dúvida? Ainda não entendeu? Volta no material, dá uma olhada, que ele com certeza vai te ajudar para compreender essa diferença, ok? Bom, a outra questão que eu trouxe para vocês hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho com linking words. Linking words são as conjunções, né? São aquelas palavras que a gente usa para conectar as orações, para que o nosso texto ele não seja frases soltas, mas que haja coesão textual e essas frases elas tenham um sentido juntas no final, ok? Então aqui a gente tem um texto, né? O texto você pode dar uma pausa depois no vídeo, ler com atenção, mas o que eu quero é resolver a atividade com vocês. Ela diz assim, both, besides and furthermore can be used instead of in addition in line 2. Então vamos ver o que é o line 2. Então line 2 está lá destacado, in addition. Tá? E agora você vai precisar usar o seu conhecimento linguístico. Será que besides e furthermore são duas palavras que têm o mesmo sentido que in addition? Se essa afirmação é verdadeira, você vai marcar certo. Se não for, marque errado. Se precisar, dá um pause no vídeo. Ok? Podemos corrigir? Então veja lá. Certo. Besides, furthermore, in addition são sinônimos, tá? Então são expressões que podem ser usadas uma no lugar da outra sem problema. É claro que vai dar uma leve diferença de significado, mas é possível que uma substitua a outra, alright? Bom, eu trouxe também para vocês uma atividade da PUC Campinas que diz assim. Essa atividade é para a gente rever os pronomes, tá? No caso, that e which. Quando é que a gente usa um e quando é que a gente usa o outro. Lembrando que o that, normalmente, ele é teu coringa, né? Você vai poder usar ele em diferentes situações. No entanto, em outras situações, você tem como opção usar um específico, né? Que pode ser o which, pode ser who, pode ser whom, whose, tem vários outros. Mas, por enquanto, o that e o which, que é o foco dessa aula, né? Então, aqui, veja, a frase é Her brother's restaurant is easy to find, has excellent food.
Então eu estou trazendo uma informação que está explicando sobre o restaurante do irmão dela, e naquela lacuna você vai decidir se vai dar para a gente usar who, which, what ou none of the above. Okay? Se precisar, pause o vídeo, vai pesquisar rapidinho, a gente já corrige. Podemos corrigir? Então vejamos, o que eu estou falando ali? O que é easy to find? É o irmão que é easy to find ou é o restaurante do irmão que é easy to find? Ok, então se é o restaurante, eu não vou poder usar who. E nesse caso, eu também não consigo usar what, mas é possível usar which, ok? Eu espero que você tenha acertado. Se você ficou com dúvida, lembra, volta no material, dá uma revisada, ok? Para que você possa saber isso daqui sem dúvida nenhuma, alright? Bom, vou deixar com vocês algumas atividades para a próxima aula. Esse daqui é um cartoon que foi parte de uma prova do Enem, que diz assim: Which of the options does not explain the humor in it? Ok? Então, we used to migrate, but we heard that flying is bad for the environment. Se você precisar dar uma pausa no vídeo e aumentar para poder ler, essa é a frase, tá? E aqui você tem 4 opções que tá explicando o que essa frase quis dizer, mas você vai me marcar qual é aquela que não explica o humor, ok? O próximo exercício que eu vou deixar com vocês é numa prova do ITA. Então você vai ver qual dessas opções aqui preenche corretamente aquela frase She up late in the morning. Então você tem as 5 opções aqui. E a última atividade que eu vou deixar para você é da Fabi, que diz assim: Don't drink and ride. Alcohol can increase your risk of being hurt in a car accident, even if you aren't behind the wheel. A new University of Michigan study reports that men who have been drinking are 50% more likely to experience a serious injury during a car accident than sober passengers. The word who, underlined in the text, can be replaced by. Então, qual dessas palavras aqui embaixo poderia substituir who naquele texto e não alterar o sentido, ok? Então lembra, se tiver qualquer dúvida, volta no seu material, pesquisa, estuda, se prepara e aproveite para aprender cada vez mais. Bons estudos!